1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Até aí tudo normal, natural. As guerras, o povo de Israel sempre viveu de guerra, principalmente contra os filisteus. Os filisteus já eram um inimigo antigo de Israel, então não tinha novidade nenhuma até aqui. Os problemas do dia a dia. É como nós já fomos, de certa forma, condicionados a enfrentar problemas. Desde que nós estreamos aqui nesse mundo, nós começamos a ter problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo dia tem problema para resolver. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você passa a maior parte do seu dia resolvendo problemas. Então surge problema daqui, surge problema dali, o problema com o filho, problema com o marido, um probleminha no trabalho, uma coisinha que acontece, um imprevisto que acontece no trânsito, o carro bate, enfim. Tem contas para pagar, tem que trabalhar. Até aí tudo normal, tudo dentro do script, tudo dentro do que já é esperado. Nada fora do comum, nada de assustador, nada de terrível, nada que cause pavor, nada que cause espanto. Mas aí, versículo 4: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Aí vem a descrição do monstro que saiu dentre as fileiras dos filisteus. Dentro do que era normal, dentro do que era esperado, dentro do que já se estava habituado, de repente saiu algo fora do normal, fora do comum, algo que chamou a atenção de todo mundo, algo monstruoso, pavoroso, que nunca tinha se apresentado antes, daquela forma. E aí começa a descrição daquele monstro, daquele gigante, conhecido como Golias. E diz assim, tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, quer dizer, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Só a couraça dele, só a armadura de Golias pesava 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, 8 quilos. Só a ponta da lança que Golias carregava na mão pesava 8 quilos. E o seu escudeiro ia adiante dele.
parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servo de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se. E o quê? E temeram muito. E lá no versículo 16 diz assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Golias era uma máquina de guerra que os filisteus desenvolveram. A máquina de guerra mais sofisticada para a época em que eles viveram. E naquele dia, eles apresentaram aquela nova arma, aquela nova máquina de guerra para o povo de Israel. É igual às nações, as potências, quando querem intimidar os seus adversários, elas fazem os testes no nuclear das suas armas mais sofisticadas, as mais novas descobertas, os mísseis intercontinentais. Eles fazem desfiles, né, com seu poderio bélico, que é para intimidar o seu inimigo, para colocar medo no seu adversário, para mostrar: olha o que eu tenho, olha com o que eu vou contra você, olha o que eu preparei para você. Por essa você não esperava, com isso você não contava. Então foi Golias. Todo o exército de Israel, o rei Saul, todos quando viram Golias, ficaram, a descrição aqui é assustados, no versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito, porque aconteceu algo fora do normal. E assim também é na nossa vida. Assim também é na sua vida. Sua vida estava indo normal, tudo bem, dentro dos problemas que são previsíveis, que você já estava habituado, mas aí aconteceu alguma coisa. Sofreu um abuso. Quantas pessoas que depois que sofreram um abuso sexual, às vezes até na infância, levantou-se um gigante dentro dela. Levantou-se um gigante chamado trauma. Não se esperava aquilo, não era para aquilo acontecer. Não era para aquilo ter acontecido. E às vezes, vindo de quem veio, do próprio pai, do próprio irmão, de um tio, de uma pessoa da família, de alguém que era para proteger, que era para guardar, abusou. E aí a pessoa sofreu esse abuso. E agora, como é que ela vai lidar com isso? Como vai lidar com isso? É um gigante que se levantou. Se levantou aí um gigante. Causou um trauma absurdo. O impacto é devastador para a pessoa. Sofreu uma traição, foi traído, foi traída. A pessoa em quem você mais confiou, a quem você mais amou, a quem você mais se dedicou, a sua vida, foi a que lhe traiu.
lhe apunhalou pelas costas, lhe passou para trás, sofreu uma injustiça, foi acusado de algo que não fez, pagou por um crime que não cometeu, levantou-se um gigante do trauma, daquela traição, aquela injustiça, aquele abuso, aquela situação que aconteceu, que você não esperava, você não se preparou para aquilo, porque não se prepara para isso. Isso não é normal acontecer. Não é normal acontecer isso. Mas saiu lá das fileiras do inferno, das fileiras do inferno, saiu essa criatura, esse monstro, que está ali todo dia, como o filisteu vinha, o Golias vinha, à tarde e à noite, ele vinha afrontar o exército de Israel. Por 40 dias, ele foi lá afrontar o exército de Israel. Vocês não podem comigo, ninguém pode me vencer, ninguém pode me derrotar. Dá-me um homem que lute comigo. Duvido alguém me vencer. Vocês não são pários para mim. Você não é páreo para mim. São os gigantes da sua alma. Os maiores gigantes, pessoal, não são os que estão do lado de fora, não são os problemas do lado de fora, não. Os maiores gigantes se levantam dentro. É isso aí, traumas. Os traumas do passado, das coisas que sofreu às vezes na infância, e ainda não se resolveu. Ainda está ali, aquele gigante todo dia vem e diz, ó, eu estou aqui. Você nunca vai me vencer. Você nunca vai se livrar de mim. Você nunca vai superar essa perda que você sofreu. Você nunca vai superar esse golpe que você sofreu. Você nunca vai dar a volta por cima dessa rasteira que a vida lhe deu, que você tomou. Está lá o Golias da sua alma. Às vezes o Golias se levantou aí dentro de você numa mágoa. A mágoa veio, o sentimento de mágoa se levantou por causa do que lhe fizeram. Não foi só traumas que causou, foi mágoas. Mágoas que você não consegue lidar com esse sentimento de mágoa. Você não consegue perdoar o seu ex, a sua ex. Tem gente que já separou há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas o ex ainda está lá, o ex ainda vem. Todo dia, de dia e de noite. As lembranças do passado, as feridas do passado, as mágoas antigas, as mágoas enrustidas, que muitos mesmo frequentando a igreja ainda não conseguiram vencer a mágoa. Tem uma mágoa guardada, um monstro, uma máquina de guerra que o diabo levantou, chamada mágoa. Não consegue se livrar dessa mágoa. Todo dia a mágoa vem. Todo dia a mágoa vem e diz, eu estou aqui. Eu quero ver você me vencer. É um gigante que está dentro. Será que não é esse gigante que está dentro aí de você? Será que esse monstro que está dentro de você não é a mágoa? Não é uma mágoa? Um ressentimento de alguém que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe traiu? O desejo de vingança. O gigante que está dentro de muitos é o desejo de se vingar. Não, você não pode deixar isso para lá. Você não pode deixar isso barato. Você tem que pagar com a mesma moeda. Essa pessoa tem que pagar o que lhe fez. Ela não pode sair impune. E tem gente que já vem se arrastando com isso há anos. Há anos. Às vezes o gigante que se levantou dentro de você
é a dúvida. Alguma coisa aconteceu e entrou dúvida. Entrou dúvida em você com respeito a Deus, com respeito à palavra de Deus, com respeito à obra de Deus, com respeito ao altar. E você não está sabendo lidar com essas dúvidas. Como é que eu venço? Como é que eu vou vencer esse gigante da dúvida? Às vezes o gigante que se levantou dentro de você é dos maus olhos, é o gigante da malícia, porque você teve a infelicidade de ver o mau testemunho de alguém, o escândalo que alguém causou, o mau testemunho que alguém deu, as atitudes erradas que alguém tomou, e isso despertou em você maus olhos, malícia, e não consegue mais ver as coisas de Deus do mesmo jeito, não consegue mais ver a obra de Deus do mesmo jeito. É uma luta, é um gigante que se levanta na vida da pessoa. E ela diz: como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou conseguir agora ir para a igreja? Como que eu vou conseguir servir a Deus do mesmo jeito? De posse agora desse sentimento dentro de mim? Como que eu vou derrubar esse gigante? Para muita gente, o gigante tem sido a malícia. Muitas vezes esse Golias é uma paixão que surgiu por uma pessoa errada. Você é casado, mas se apaixonou por outra pessoa. Uma paixão avassaladora, um sentimento avassalador que está tomando conta de você, está ali subjugando, está ali jogando no chão, está ali humilhando, e desenvolve outros gigantes, transtorno de ansiedade, o transtorno que vem e toma a pessoa e pega ela, e a ansiedade, pessoal, é algo tão forte, que quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela pensa até que está tendo um ataque cardíaco. Ela pensa que está tendo um ataque do coração. É emocional. É um gigante emocional que pega ela, que joga ela no chão, que desestabiliza ela, que tira ela do eixo. A depressão que pega muita gente, joga dentro de um quarto escuro, joga em cima de uma cama, e fala para a pessoa: olha, eu estou aqui e você não vai me vencer. Os gigantes que se levantaram contra a sua alma. O medo, o pavor. Depois que recebeu aquela notícia do exame, que falou que a doença é grave, ouviu da boca do médico que a doença é grave. Olha, essa doença pode matar, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que tomar remédio. Aí se levantou um gigante chamado medo. O medo tomou conta. O medo tomou, o pavor, o medo da morte. Aí saiu das fileiras esse monstro que falou: você vai morrer com essa doença, eu vou te matar, seus filhos vão ficar aí, pronto, acabou. A pessoa não tem mais paz, não tem mais sossego, não consegue mais dormir. Aí vem a insônia, o monstro da insônia, o Golias da insônia, que a pessoa está lá na cama e ele está lá do lado da cama dela, na cabeça dela, não deixa a cabeça dela desligar. Ela rola de um lado para o outro da cama, mas a cabeça não desliga. O Golias está lá dizendo: eu não vou deixar você dormir. Você não vai dormir. Você não vai ter paz. E por aí vai. A gente poderia citar aqui vários exemplos. Mas eu só estou querendo fazer você pensar. Qual é o Golias que se levantou na sua vida? Qual é o Golias que se levantou aí dentro de você? Muitas vezes esse Golias, sabe o que é? É um pecado. É um pecado que você não deixa, você não consegue vencer esse pecado. Que toda vez que você está querendo se firmar com Deus, que você está querendo se firmar na fé,
vem esse pecado e fala para você, ó, você é meu servo, você vai fazer o que eu quero. Você vai se prostituir. Você vai adulterar. Você vai ver pornografia de novo. Vamos lá, veja pornografia. Você não consegue viver sem ver pornografia. Você não consegue viver sem se prostituir. Você não consegue ser marido de uma só mulher. Nunca vai ser. Você nunca vai ser mulher de um homem só. Você nunca vai deixar o mundo, os vícios. Vamos lá, fume de novo. Faça de novo o que eu quero. É o pecado, é um pecado que está sempre ali, que vem sempre te afrontar, te dizer, olha, eu estou aqui e não adianta que você não vai me vencer, você não vai mudar, você não vai nascer de Deus. O diabo fica falando, ou você não vai nascer de Deus, você não vai receber o Espírito Santo, você não vai mudar. Para você não tem jeito, para você não tem salvação, você não presta, você é um caso perdido. É melhor você desistir, é melhor você se entregar a mim, é melhor você sair logo da igreja, é melhor você sair logo da obra, é melhor você se entregar, que não tem jeito para você. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já se batizou nas águas? Quantas vezes você já falou que ia mudar, mas você está sempre caindo nesse mesmo buraco? Está vendo? Eu estou aqui, o seu Golias. Eu estou aqui. E você não vai me vencer. Será que não é esse o seu gigante? Um pecado? O orgulho? O seu orgulho? A sua vaidade? A sua arrogância? A sua prepotência? O gigante de muitos é isso, é o orgulho próprio, é a vaidade, é a ganância, é a avareza. Então, não são, na maioria das vezes, problemas físicos, palpáveis, são emocionais, são espirituais, são gigantes da sua alma, que se você não derrotá-los, se você não vencê-los, eles vão levar você para o inferno, que é o pior. Pior do que fazer você viver uma vida aqui degradante, humilhante, escravo desses sentimentos, escravo do pecado, escravo desses sentimentos, dos transtornos, das síndromes, escravo da depressão, da insônia, enfim, e por aí vai, dos traumas, dos complexos de inferioridade que você desenvolveu por causa de uma situação que você passou de humilhação pública, de exposição pública, por conta da cor da sua pele, por conta do grau cultural que você tem, enfim, da família que você faz parte, de uma deficiência física, alguém lhe apelidou, alguém lhe humilhou em público e desenvolveu um complexo de inferioridade. Está aí o seu gigante, esse complexo de inferioridade, que põe você para baixo, que coloca você no chão e pisa em você de novo, e outra vez, e ele vem e pisa em você, joga você no chão, e quando você está se levantando, ele vem e lhe pisa de novo, ele derruba de novo, e lhe esmaga de novo, e lhe humilha de novo, e lhe faz se sentir um lixo de novo, lhe arrasta lá para baixo, e fala, eu estou aqui, e você não vai me vencer. Como Golias ia lá e dizia, dá-me um homem que me vença. O que é que eu faço, pastor Irineu? O que é que eu faço para vencer esse gigante que se levantou dentro de mim? Quem pode vencer esse gigante? Quem é capaz de superar uma situação dessa, de reverter um quadro desse? Tinha um homem capaz. Existia um homem capaz de derrotar aquela máquina de guerra. Tinha um homem em cujo quem as palavras de Golias não faziam efeito. Deus falou desse homem, e aí você vai entender o que você tem que fazer
para derrubar os Golias da sua alma. Abre aí no Salmos 89. Salmos capítulo 89. Está aqui, ó. Como derrubar os Golias da sua alma. Esse Golias que se levantou na sua vida. Golias estava lá. Dá-me um homem. Manda alguém aqui capaz de me vencer. Mande alguém aqui capaz de me derrotar. Mande alguém aqui que não tenha medo de mim. Mande alguém aqui que não se intimide diante da minha estatura, diante do meu poderio militar. Manda um homem aqui. E existia um homem. E a respeito desse homem, Deus disse aí no Salmos 89, 20: achei a Davi. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Tinha um homem que servia a quem? A Deus. Então, primeira coisa é você servir a Deus. Você tem que ser servo do Altíssimo. Você tem que servir a Deus, não aos homens, mas a Deus. E ele disse: com o meu santo óleo ungi. O que representa o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de você, você se torna invencível, indestrutível, imbatível. Não há gigante maior do que o Espírito Santo. Não há trauma, não há complexo, não há injustiça. Nada que o diabo possa trazer à tona que seja capaz de sobrepujar a unção do Espírito Santo que está dentro de você. Duvido você ver uma pessoa cheia do Espírito Santo com depressão. Duvido você ver uma pessoa cheia do Espírito Santo com crise de ansiedade. Duvido você ver uma pessoa cheia do Espírito Santo com traumas, cheia de traumas do passado. Fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, me injustiçaram. Duvido você ver uma pessoa cheia do Espírito Santo sendo escrava do pecado, do orgulho, da avareza, ou do que quer que seja. Duvido. O Espírito Santo é a sua armadura. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é o gigante. Nada é páreo para você quando você está debaixo da unção do Espírito Santo. Quando você serve ao Deus vivo. Quando você é não apenas, escute, frequentador da igreja, não apenas evangélico, não apenas crente nominal, mas quando você de fato serve ao Deus vivo, você vive em obediência à palavra do Deus vivo, você tem comunhão com Deus. Nada lhe assusta, nada que o diabo tente fazer vai lhe desestabilizar, nada vai tirar você do eixo. O diabo não vai te surpreender com nada, porque ele disse a respeito desse homem que iria derrubar o Golias. Deus já havia ungido ele e disse no versículo 21: com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, e eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Esse era Davi. Esse era o homem que ia cruzar os caminhos de Golias.
que ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele. Ninguém acreditava nele. Nem os irmãos, nem o pai, nem o rei. Ninguém acreditava em Davi. Mas o Todo-Poderoso estava dentro de Davi. O Senhor dos exércitos estava dentro de Davi. E se o Senhor dos exércitos estiver dentro de você, pode vir quente, que você vai estar fervendo. Davi fala nos seus salmos. Os salmos são orações de Davi. Então você vê que Davi era um homem de oração. Davi tinha comunhão com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. E nos seus salmos ele diz: ainda que a guerra estoure contra mim, não temerei. Ele disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu, se referindo a Deus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso está comigo. Olha o Salmo 91. Leia os salmos de Davi. Então, o problema não são os gigantes que se levantam na sua vida. O problema é a falta, é a ausência do Espírito do Todo-Poderoso dentro de você. É a falta do novo nascimento. É a falta do Espírito Santo que explica as pessoas estarem sucumbindo diante de sentimentos, de pensamentos. E esse Davi, quando chegou lá e ouviu Golias afrontando, já há 40 dias afrontando o exército do Deus vivo, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel? Quem é ele? Quer dizer, ele não tomou conhecimento de Golias. As palavras de Golias não intimidaram Davi. Os berros de Golias não puseram medo em Davi. Porque Davi estava blindado. A mente de Davi estava blindada. Tanto é que quando ele chegou para confrontá-lo, olha aí, 1 Samuel 17. Olha que forte. Versículo 42. Quando Davi chegou diante de Golias, Golias olhou para Davi e diz assim, ó: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Então ele derramou as suas palavras de medo, de intimidação, de desprezo. Ele desprezou Davi. Ele olhou a aparência de Davi. Davi não tinha espada, Davi não tinha armadura, Davi era moço, era jovem, não tinha cara de soldado, de guerreiro. Ele olhou a aparência de Davi, mas ele não estava vendo o que estava dentro de Davi. O que estava dentro de Davi, porque o que importa é o que está dentro de você, é quem está dentro de você. E Golias invocou lá os seus deuses, invocou lá os demônios a quem ele servia, chamou lá as suas entidades e disse para Davi: vou lhe matar agora, vou dar sua carne para as aves dos céus, para as bestas feras do campo. E olha a reação de Davi. Olha quando você serve a Deus. Olha quando você tem consciência do Deus a quem você está servindo. Olha quando você está debaixo da unção do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Você está blindado contra as palavras do diabo. Você não ouve o diabo e baixa a cabeça. Você não ouve o diabo e aceita.
Você não toma a palavra do diabo e de ninguém como a última palavra, não. Para você, a última palavra é a palavra de Deus. Para você, a palavra que tem influência na sua vida, a palavra que tem poder na sua vida, é a palavra de Deus. Não é a palavra do médico, não é a palavra do juiz, não é a palavra do advogado, não é a palavra do psicólogo, não é a palavra do psiquiatra, não é a palavra do pai, da mãe, do irmão, do vizinho. É a palavra de Deus, não é a palavra do diabo. Foi esse Davi quem disse em um dos seus salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A espada de Davi era a palavra de Deus. A espada de Davi era a oração. A espada de Davi era a comunhão dele com Deus. E Davi respondeu ao filisteu e disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olha aí, pronto, agora Davi botou Golias aonde? No seu devido lugar, debaixo dos seus pés. Olha o nascido de Deus. Nascido de Deus não ouve o diabo e fica calado, não. O nascido de Deus não fica dando ouvido a sentimentos, se deixando levar por sentimentos, por pensamentos. O nascido de Deus enfrenta o diabo com a palavra. Não foi assim que Jesus enfrentou Satanás? Aliás, por 40 dias também. Aliás, os 40 dias sempre foi de provação, né? Israel passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Golias foi lá durante 40 dias, com a palavra, com a fé. Você responde o diabo na fé. Você dá o troco para o diabo com a sua fé. Você dá o troco para o diabo com jejum. Satanás, tá bom, você vai ver. Você vai ver com quem que você está mexendo. Você está me desprezando, você vai ver com quem você está mexendo. Você vai ver a quem eu sirvo. Você vai ver o Deus a quem eu sirvo. Você vai ver se o Deus que eu sirvo é verdadeiro ou não. Então Davi invocou o nome do Senhor. É isso aí, ó. O nome de Jesus. Quando você serve a Deus, isso é muito forte. Quando você serve a Deus, quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, você o invoca e ele lhe responde. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. O Senhor dos exércitos de Israel, quem é? Quem é o Senhor dos exércitos de Israel? Que Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Quem é o Senhor dos exércitos de Israel? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E a respeito dele, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz aí: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai. Então aquela vitória de Davi trouxe a glória para Deus, o Pai. E a sua vitória traz a glória para Deus, o Pai. Não é para a sua glória, não. Não é para a sua glória, não. Até porque fica sabido que em você não há força. O que é que Davi usou para lutar contra Golias? Uma funda, e ele pegou 5 pedrinhas de ribeiro, que já aponta para o nome de Jesus, 5 letras, 5 pedrinhas. E ele falou: agora eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos ver se o Deus que está dentro de mim é maior do que você ou não. Vamos ver se você é maior do que o Deus que está dentro de mim. Acabou. E ele derrubou Golias. E pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça dele. Eu acho que só a cabeça de Golias pesava mais do que Davi. Mas Deus o entregou nas mãos dele. Deus entregou nas mãos. E Deus vai entregar nas suas mãos também. Mas para isso, você tem que fazer como Davi. Você tem que se entregar a Ele. Você tem que servir a Ele. Você tem que buscar a Ele. Agora, você tem que buscar Ele. Você tem que pegar esse momento da sua vida para buscar a Deus. Para se voltar para Ele. Você tem que fazer de Jesus o seu único Senhor e Salvador. Você tem que colocar toda a sua vida nas mãos dele. Acabou. Ele vai botar o Espírito dele dentro de você. Ele vai dizer a seu respeito isso: achei Maria, minha serva. Achei Francisco, meu servo. Achei, aí você bota seu nome. Com o meu Santo Espírito, ungi. A minha mão será firme para com ele, o meu braço o fortalecerá. Não o há de surpreender o filho da perversidade. Destruirei os seus inimigos. Acabou. Não tem gigante que fique de pé diante de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha, pessoal, eu não sei. Eu não sei o que já aconteceu com você. Eu tenho assim, pela experiência, uma noção de que a vida não foi fácil para você, porque não foi para mim também, e não tem sido, e eu não espero facilidade. Não importa o que você já passou, não importa o que fizeram com você, o que você já sofreu na sua infância, ou recentemente, não importa. Você só vai sucumbir se o Espírito Santo não estiver dentro de você. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você vai sucumbir às mágoas, aos ressentimentos, aos traumas, aos complexos, ao pecado, à sua natureza carnal, ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua arrogância, à sua prepotência, ao seu egoísmo. Você vai sucumbir. Mas se o Espírito de Deus estiver dentro de você, pode vir Lúcifer, e ele pode chamar todos os demônios do inferno para vir com eles, que quando chegar diante de você, todos eles vão cair de joelhos, porque todo o inferno se ajoelha diante do nome de Jesus. Você imagina do próprio Jesus dentro de você. A Bíblia fala ali em Filipenses que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Só ao nome. Imagina ele próprio dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Quem vai te resistir? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nada pode destruir o nascido de Deus e o cheio do Espírito Santo.